Como fazer textura de pele nos desenhos realistas? Essa é uma das dúvidas mais frequentes das pessoas que seguem o nosso canal, acompanham o nosso trabalho e muitos alunos até mesmo que fazem o nosso curso. E é sobre esse assunto que eu quero falar hoje no Respondendo aos Inscritos. Então fica com a gente. Bom, antes de dar início ao assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também coloque o seu comentário, porque é ele que faz esse quadro continuar existindo, onde a gente escolhe os comentários para poder levantar alguns temas e tratar aqui no canal. E hoje eu escolhi aí o comentário deve ser Maria Inês, né? M. Inês, que diz assim, ó, oi Charles, gostaria que você me esclarecesse uma dúvida. Eu já vi vídeos de desenhistas que fazem uma base no rosto todo primeiro, para depois ir aplicando textura e sombreamento. Isso é mais uma técnica que pode ser usada, pelo que vi você não utiliza. Por quê? Quais as vantagens e desvantagens dessa técnica? Obrigado, fico no aguardo. Muito obrigado pela pergunta, Maria Inês. Bem interessante isso, porque essa também foi uma dúvida minha, quando eu comecei a pensar em fazer texturas de pele no desenho. Eu também não sabia como fazer. E como se diz, na prática a teoria é outra, né? Então não existe uma teoria certa, não existe uma teoria que tenha mais vantagem ou desvantagem em relação à outra. Tudo depende da aplicação prática daquilo. Então eu particularmente, eu não tenho um jeito único de fazer. Eu até hoje não sei te dizer se é melhor fazer um fundo liso e depois vir aplicando textura ou se já é legal vir aplicando a textura direto. Isso depende muito do desenho também. Por exemplo, se é um desenho onde o rosto é mais liso e tem um pouco de textura, eu prefiro fazer tudo liso e depois vir trabalhando a textura. Se é um desenho com uma pele envelhecida, onde a maior parte do desenho é de textura, eu prefiro já ir trabalhando a textura e deixando pronto sem aplicar nenhum tipo de fundo. Conforme eu vou fazendo, eu já vou deixando pronto. Porém, pode ser feito também com o fundo e depois vindo aplicar a textura? Sim. Não existe um melhor ou pior. Eu acho que existe uma forma à qual você se adapta mais ou na qual você se sente mais segura em fazer. Então, tipo, você faz uma, aí você vê o resultado daquela, você faz outra, você vê o resultado, você compara, você acha que o resultado está equiparando aí, está igual, mas você gostou mais de fazer de um jeito do que do outro. Não existe um certo, você pode fazer do jeito que você achou melhor. Eu acho que isso varia muito de artista para artista e é importante que cada um, independente da escolha da técnica que use, tenha uma boa noção de luz e sombra, porque é essa noção de luz e sombra que vai direcionar a forma de trabalhar, ou melhor, o resultado daquilo que está sendo trabalhado, porque não importa muito o como foi feito, importa se o resultado foi ou não alcançado. Então eu acredito assim, quando você tem a percepção do resultado, ou você consegue imaginar o resultado que você quer alcançar com a técnica que você está usando, você vai adaptando aquela técnica para que você consiga alcançar aquele resultado. E quando eu digo adaptando, é adaptando mesmo, é desviando dos percalços do caminho, é tentando fazer uma coisa nova. Então, por exemplo, você está ali fazendo e você vê que do jeito que você está fazendo não está dando o resultado que você está buscando, então muda o jeito de fazer, muda o lápis, muda o material que você está usando. Eu fui orientado a não usar esfuminho, só que quando eu uso esfuminho fica melhor, então use esfuminho. Não existe uma regra, tá? Na arte deve haver essa liberdade de expressão, de cada um se sentir bem com aquilo que está fazendo e conseguir alcançar o resultado que está sendo almejado, ok? Então, acho que deixa eu ver, pelo que vi você não a utiliza, porque já falei, isso é mais uma técnica que pode ser usada? Sim, existem várias técnicas. Aliás, eu acho que a técnica é sempre algo que você descobre como que deve ser feito e não necessariamente aquilo precisa ser conhecido universalmente naquele assunto para que seja aquilo uma técnica. De repente você faz de um jeito que é só seu, aquilo é uma técnica. Então não existe uma técnica ou duas técnicas, não. Existem resultados que estão sendo almejados. Agora o caminho de como fazer, cada um deles busca um jeito e cada jeito dando certo se torna uma técnica, ok? Um grande abraço e não deixem
de escrever aqui o comentário de vocês, porque é bem importante para a gente. E também não deixe de conhecer o nosso curso virtual de desenhos realistas, onde a gente mostra na prática como a coisa é feita e tem todo um suporte pelo período de 1 ano, onde você pode receber o acompanhamento de professores e aprender sem sair da sua casa. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Um grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais!